seja muito bem-vindo ao nosso podcast É Bom Pra Quê? Um programa onde a gente fala sobre saúde, qualidade de vida, entretenimento, equilíbrio e longevidade. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Aline Teixeira, comunicadora, especialista em saúde, e eu consegui fazer essa junção, que é tão importante, que é comunicar a saúde. Então, através dessa ferramenta, que é a comunicação, a gente consegue fazer mudanças de comportamento, mudança de pensamento, mudança de atitude. De uns 2 anos para cá, a gente veio se exigindo mais. Quando eu falo exigir, a gente fala sobre o porquê não ter mais saúde. O que é que a gente está fazendo de errado? O que é que a gente vai fazer para consertar? A gente pode, todo mundo pode. Então, essa ideia de fazer a junção da comunicação e a saúde vem há muito tempo. Para muita gente que me acompanha, sempre como comunicadora, não me viu como uma profissional de saúde, né, que sou. Então, chegou o momento onde a gente vai poder dar a nossa voz, a nossa cara, falando desse bem tão precioso. Quando a gente é criança, a gente escuta, não, a saúde é o nosso bem mais precioso. E a gente pensa que não, né? Não, quando a gente vai crescendo, a gente realmente vê que a saúde é a nossa prioridade. Então, para a gente começar esse videocast, né, que é esse podcast falando sobre saúde, eu escolhi uma pessoa que, para mim, ela é a referência em saúde. Porque falar em saúde é fácil, mas colocar a saúde na prática é outra história. Por isso que eu convidei a Carol, que está aqui do meu lado nesse momento tão importante para mim, que é o nosso É Bom Pra Quê? A Carol, vou falar o nome completo, tá, Carol? Vou falar o nome completo, que é Carolina Cunha Monteiro Zanotto. Não poderíamos esquecer. Não, jamais. Esse sobrenome. Maravilhoso, esse sobrenome maravilhoso. E ela vai completar essa ideia para nós de comunicação em saúde associada ao esporte. Como o esporte pode transformar a nossa vida e levar, sim, a gente a ter mais saúde. Prazer receber você aqui nos nossos estúdios. Aline, eu que agradeço. E acho que essa é uma oportunidade de nós estarmos desmistificando esses pilares que regem a saúde. E é importante para nós começarmos a entender que ter saúde é algo muito mais simples do que nós pensamos. Eu sou formada em Educação Física pela Universidade Federal de Uberlândia, fiz a minha pós-graduação em Natação e Atividades Aquáticas, e, ao longo da minha vida, na busca dessa saúde, desse autoconhecimento, eu fiz formação na medicina tradicional chinesa. Perfeito. Que me ajudou a desmistificar muito esses conceitos atuais que estão relacionados diretamente à saúde e os hábitos, padrões que nós precisamos ter para atingi-la. Isso. Inclusive, dentro da medicina tradicional chinesa, também tem uma especialização em medicina tradicional chinesa, acupuntura e tantas técnicas que nos levam a esse universo maravilhoso, que é o universo da medicina tradicional chinesa, hoje comprovada, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, né, como realmente eficaz em várias coisas. E aí, além de tantas coisas que você o interessante, para mim, é que, além dela fazer tantas coisas, ela é mãe, esposa e empresária. Eu tinha ensaiado que eu iria fazer uma apresentação assim, ó, que eu iria falar, bom dia, eu sou Carolina Cunha Monteiro Zanotto, filha de Vera e Orlando, irmã de Gabriela, porque eu acho que a saúde ela começa aí. Sim. Quando a gente reconhece os nossos. Sim, perfeito. Quando a gente aceita as nossas origens e faz dela presente na nossa vida. Além disso, sou esposa do Alexandre Augusto Zanotto e mãe da Ágata Monteiro Zanotto. Eu acho que essa é a primeira saúde que eu tenho que trabalhar. A família. Minha família. E fiz essa formação em medicina tradicional chinesa e hoje tenho uma escola de natação e dança, que é a Igarapé, onde eu consigo desenvolver esses valores e esses princípios que eu acredito relacionados à saúde.
Mas gostaria de fazer gancho no que, quando você me apresentou, você falou muito da questão do esporte, né? Exatamente. E eu queria entrar nessa esfera, resumidamente, o que é que o esporte representa na vida da Carol? O que é que o esporte é para você hoje, Carol? O esporte, para mim, ele se resumiria em uma única palavra: movimento. E é nesse movimento que eu consigo integrar e perceber meu corpo num equilíbrio completo, onde o meu físico consegue trabalhar e funcionar em parceria com esse meu emocional, Sim. com esse meu psique. Eu consigo, por meio do esporte, me encontrar e achar esse equilíbrio. O esporte ele veio na minha vida desde muito cedo. Meu pai, ele foi engenheiro de Furnas. Então, ele construía as usinas. De 2, 3, 4 anos, nós mudávamos, migrávamos de uma cidade para outra. E, um tempo atrás, as usinas eram, vamos dizer assim, muito favoráveis. Era muito favorável morar numa usina. Porque lá você tinha as casas, Sim. um clube enorme. Esse clube nós tínhamos os profissionais à disposição. Então, eu tinha à minha disposição qualquer esporte que eu quisesse realizar. Handebol, E quais futebol. são as experiências que você tem no esporte hoje? Hoje, eu sou uma triatleta. Então, correr, nadar e pedalar, vamos dizer assim, é mais a minha especialidade. Mas tenho uma grande paixão pela dança. Tanto que a Igarapé nós oferecemos a dança. Mas oferecemos a dança numa nova roupagem. Na verdade, tudo dentro da Igarapé. Igarapé vem... O nome Igarapé, qual que é a essência? Vem do quê? Igarapé é uma parte da natureza, onde ali eu tenho a representatividade de tudo, da flora, da fauna. E quando nós pensamos em Igarapé, é porque nós acreditamos que o ser humano ele faz parte da natureza. Nós somos seres holísticos. Sim. Então, nós não podemos desacreditar ou pensar que a pessoa ou a criança ela vai lá simples e unicamente para fazer um esporte. É muito vazio tudo isso. Isso. Então, nós criamos uma metodologia que levasse em consideração tanto esse caráter físico do esporte, quanto do emocional, e essa relação do indivíduo, do ser humano, com a natureza, Sim. com o meio ambiente. Por isso, Igarapé é a minha casa, mas é a casa de todos os alunos que ali habitam. E como a gente vai cuidar dessa natureza dentro desse espaço? Tudo isso está envolvido na prática desse esporte que ele vai praticar. E, voltando à minha infância, eu consegui ter acesso ao esporte com muita facilidade. Então, o esporte ele fez parte do meu dia a dia e da minha formação, do meu caráter. Hoje eu sinto e percebo que tudo que eu sou, claro, vem de toda essa formação que os meus pais me deram, Sim. mas o esporte sempre ambientalizou tudo isso, como um Sim. pano de fundo, Ótimo. que me deu coragem, sustentação, enfim. Então, eu acho que o esporte, na minha vida, ele faz parte da minha vida de uma maneira assim, muito comprometedora. E é interessante isso que você falou para mim, porque, inclusive, eu queria fazer uma pergunta para você, que eu já vi muitos estudos, já li muitos livros. Eu acredito que você, além de atuar nesse ramo, você é uma referência, porque você viveu isso na infância. Então, você vai poder me dizer com verdades ou mentira. Uma criança que, da sua primeira infância, ela tem esse contato com o esporte, ela tem esse contato com a atividade física. Isso realmente dita uma criança, possivelmente uma criança, que vai ser ligada ao esporte na vida adulta? Você concorda com isso? Sim, e eu concordo, e eu vejo que quando a criança ela está inserida no esporte, ela consegue entender as suas possibilidades e limitações, tanto físicas quanto intelectuais. Porque eu acho que hoje a maior dificuldade do ser humano é a falta do autoconhecimento. Nós não sabemos quem nós somos. Sim. Então, qualquer um vem
passa uma informação, a gente toma aquilo como verdade e aceita aquilo como verdade porque a gente não se conhece. E muitas vezes muda até o trajeto da nossa vida, né? Exatamente. Muitas vezes, alguma informação que alguém fala sobre você, você toma aquela informação como verdade e fala assim, não, esse caminho não é para mim, não, eu vou ter que ir por aquele ali. Então, esse autoconhecimento realmente faz toda a diferença na vida adolescente, na vida adulta e para sempre, né, isso, Carol? E a criança, quando ela começa no esporte, começa com um movimento muito cedo, ela entende como esse corpinho dela está se desenvolvendo, como ele está se formando. Ela consegue entender essa conexão do corpo dela com as emoções que ela sente, que se ela está com raiva, esse corpinho vai ficar mais contraído, ela vai colocar mais força. Se ela está mais relaxada, esse corpinho vai ficar mais relaxado, vai ficar mais leve. E ela começa a ter essas experiências e a entender. E a entender que ela precisa crescer, tanto fisicamente, quanto cognitivamente, emocionalmente. Aline, tem algo que eu estou achando fantástico na medicina agora, que para nós que somos da medicina chinesa, que temos aí, somos da medicina alternativa, a gente já enxerga isso há muito tempo. Antes, o indivíduo ele era assim. Ele tinha a parte física e a parte mental. Então, eram duas coisas dissociadas. Exatamente. Você quer totalmente você separado. Tem uma dor? Essa dor é física. Você está com um problema emocional? Isso aí é algo do seu psique. E ninguém é assim. Nós não somos a integralidade, né? Por isso a importância de ser holístico, exatamente, né? De ter um olhar holístico. Muitas vezes o paciente, a gente chega, conversa com o paciente, ele fala, não, eu estou com enxaqueca. Estou com enxaqueca tem muito tempo, estou com enxaqueca. Mas o que está causando essa enxaqueca? Né? Às vezes a gente vai ao médico e a gente trata simplesmente a enxaqueca. Né? Mas hoje, nós, enquanto profissionais de saúde, profissionais holísticos, temos que ter esse olhar. Hoje não, já tem um tempo, né, Carol? Já tem um tempo. E a medicina agora, integrado. ela está acordando para tudo isso. Então, o que é maravilhoso. Nós entendemos que nós somos um corpo que é dotado de emoção, é dotado de necessidades emocionais que precisam permear para que ele funcione bem. Então, uma dor de cabeça não é só porque, às vezes, eu dormi mal à noite. Pode ser um excesso de uma preocupação, enfim, outras coisas. E a criança, quando ela insere no esporte, ela consegue já ter acesso a esses conhecimentos que, às vezes, você, demoramos quanto tempo para ter. Com certeza. Então, eu acho riquíssimo. E nós que somos profissionais de saúde, eu vou entrar numa esfera muito, muito importante. Nós sabemos dos hormônios, né, que o cortisol ele é um hormônio muito prejudicial para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida, a ansiedade, o estresse, a depressão, tantas coisas que andam permeando a nossa vida, principalmente nos dias atuais. E aí, o esporte, você vai dizer para mim, o esporte ele contribui significativamente para doenças como ansiedade, como depressão, como síndromes e tantas outras síndromes que a gente conhece fora. O esporte ele tem esse poder, não tem, Carol? De ajudar a equilibrar, não somente em questão hormonal, mas em todo um conjunto. O que é que você fala disso? Sim. Eu gosto muito de falar que o esporte ele leva o indivíduo ao equilíbrio. Pelo motivo que eu disse anteriormente, que eu acredito que é o esporte na minha vida. Ele consegue conectar o meu corpo físico desse corpo emocional. Só que é bastante interessante porque o esporte, ele te exige algumas posturas e algumas condições, que às vezes quando a gente entra na internet fala quais são os pilares da saúde, né? E o esporte naturalmente te conduz a seguir esses pilares, vamos dizer assim, que são boas posturas para que a gente tenha qualidade de vida. Então, quando a gente pensa no esporte, a gente primeiramente pensa no movimento. E como tem que ser esse movimento? Como tem que ser esse exercício? Esse exercício ele tem que ser algo saudável. Ele tem que ser algo monitorado, acompanhado, que respeite o seu corpo. Daí vem muito essa questão do autoconhecimento. O que meu corpo está preparado para realizar? Porque, às vezes, a pessoa fala... Quero correr uma maratona treinando em 15 dias. E isso não é saudável para ela. Não, mas eu quero daqui a 1 ano, a 6 meses... Planejamento, respeitar os seus limites, né? Então, respeitar o seu primeiro corpo. pilar.
da saúde, ter um movimento de qualidade e sempre orientado. Eu acho que isso é muito importante. Sim, eu ia entrar justamente nessa esfera sobre, muitas vezes, outro dia até gravei um vídeo falando sobre a importância de você ter uma orientação de profissional de saúde. Porque hoje nós vemos, o que nós vemos na internet? Todo mundo sabe te orientar de alguma coisa. Todo mundo te dá uma receita de alguma coisa. Mas essa pessoa, ela tem informação para isso? Ela tem propriedades, ela tem conhecimento científico para isso? Então, muitas vezes, você fala assim, eu quero fazer uma atividade física, eu quero fazer um esporte. Aí pesquisa. Mas para você, às vezes, não era aquele esporte. Às vezes é o momento, às vezes é a moda, às vezes é alguém que faz, que tem aquele... que é para aquela pessoa, mas às vezes não é para você. Então, quero praticar um esporte. Nunca pratiquei nada. Você é uma profissional que pode me orientar a respeito disso, por exemplo. Como eu faço, se eu quero praticar um esporte, nunca pratiquei nada, por onde eu começo, Carol? Eu sempre acho, vou dar um passo, antes de você escolher a sua atividade física, você saber se seus exames periódicos estão em dia e tudo isso, primeiro eu acho que você tem que escolher algo que você goste e queira praticar. Quando a gente vai escolher um exercício, a gente quer começar a se movimentar, às vezes a gente pensa no objetivo. Não, eu quero emagrecer. Então eu li na internet, ou eu acho que o bom para emagrecer é a corrida. E, na verdade, o que vai te trazer, vai te levar ao seu objetivo, é aquilo que você pratica com assiduidade e prazer. Porque se você tem prazer, você não falta. E se você tem prazer, você consegue realizar. Se você escolhe uma modalidade só pelo objetivo, às vezes você não vai conseguir nem praticar, porque você não vai gostar. E aquilo não vai te agregar. E na vida, a gente só consegue fazer o que agrega. Então, ok, quero fazer um exercício, quero me movimentar. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de dançar. Eu gosto de estar ao ar livre. Pronto. Tá com os exames periódicos em dia, tudo ok? Procure a orientação de um professor de educação física. Ele vai te auxiliar nesse processo. E aí, quando eu falo que o esporte ele vai te obrigando a esses pilares, escolhi um esporte, né? Estou me movimentando, estou bem orientada. Eu penso que o nosso corpo, ele é como um carro. Ele precisa de combustível. Então, não tem como ir lá, rodar com o carro e ele não está abastecido. E qual seria esse combustível? Esse combustível é uma boa nutrição. É uma alimentação adequada. E ao contrário do que a maioria das pessoas falam, que nós temos que ter grandes restrições para tudo, eu penso muito na linha da medicina tradicional chinesa. Todas as cores e todos os sabores. Perfeito. Eu penso muito na linha do equilíbrio. Então, de acordo com o exercício que você estiver praticando, de acordo com as suas necessidades diárias, que a gente vai saber como vai ser essa nutrição. Mas o mais importante é termos um corpo bem nutrido. E por que eu falo isso, Aline? Eu sou da área do esporte há muitos anos. E eu já vivenciei e já pratiquei todos os tipos de dieta, de tipos de alimentações possíveis e imaginárias. Até eu entender que o meu corpo tem que estar forte, bem nutrido. Não pode me faltar combustível. Perfeito. Se me faltar combustível, o carro vai parar e a máquina não vai funcionar. Então, a base do esporte, a base, eu acho que de tudo na vida, para que a gente mantenha até mesmo a nossa mente sã, é uma boa nutrição. Uma nutrição adequada, que hoje temos inúmeros profissionais que podem aí nos direcionar muito bem. E pensando nessa linha do esporte, olha quanta coisa bacana a gente já falou. A gente falou de um movimento bem orientado, né? Falamos de uma alimentação adequada, uma nutrição muito boa. E tem um outro fator bem legal, que também o exercício nos exige. Sono. Nós precisamos estar descansados. Nós precisamos dormir. E tem gente que ainda pensa assim, Carol, não, eu posso dormir 3, 4, 5 horas por noite, né? Ou dia, troca a noite pelo dia. Isso faz total diferença quando você pensa no esporte, quando você pensa em qualidade de vida. Exatamente. É isso, Carol. Total diferença. Eu preciso descansar, porque essa máquina, vou voltar ao exemplo do carro,
ela precisa de combustível, mas um carro não funciona 24 horas por dia, ele também precisa parar, que seja para fazer uma manutenção, enfim. O descanso, ele é muito importante para o ser humano. É no descanso que muitos órgãos se recuperam. Uhum. Então, é interessante que a gente tenha um sono adequado, momentos de descanso durante o dia, é muito interessante. E hoje em dia, nós não paramos nunca. E às vezes, naquele momento do descanso, eu estou no celular. Não, eu estou descansando, eu estou aqui Sim. na rede social. Isso não é descanso. Uhum. Seu corpo pode estar parado, mas o seu psique está trabalhando. E o corpo não está relacionado à mente, não é uma relação direta. Exatamente. Então, eu preciso ter esse equilíbrio, eu Quando a preciso gente ter as fala, pausas. aproveitando que você está falando em equilíbrio, é até um momento importante para falar sobre a coenzima Q10, né? Não sei se você, com certeza você já conhece a coenzima Q10, esse suplemento, essa fonte de energia que nós temos naturalmente no nosso corpo. Ela é quem produz energia para as nossas células e ela é benéfica em vários segmentos. Também a coenzima Q10, também conhecida como biquinona e ubiquinol. O que acontece? Os benefícios da coenzima Q10, eles vão além do que a gente imagina. São benéficos para a pele, são benéficos para os ovários, são benéficos para a memória, são benéficos para o esporte, inclusive para o esporte. Por quê? Porque ela produz energia dentro da célula. E aí são várias as idades que podem ser utilizar da coenzima Q10. A coenzima Q10, a partir dos 30 anos, a gente começa a perder um pouco. E aí a fonte de suplementos são os alimentos. A gente tem os alimentos e também temos os suplementos que a gente pode adquirir, que a gente pode ter com a gente. Muitas vezes, a maioria das vezes, o certo é você ser orientado por um profissional de saúde sério, que conheça também os benefícios que a coenzima Q10 tem, e ela realmente faz total diferença. Isso aí a gente conhece, a gente estuda, muitos estudos científicos já comprovam os benefícios da coenzima Q10, para muitas vezes as pessoas têm dúvida, nossa, será? Então, realmente, hoje, ela é reconhecida como um suplemento que promove energia e que realmente é benéfica para o nosso bem-estar completo. Então, eu aproveitei essa oportunidade que você está aqui, falando do esporte comigo, para a gente falar sobre a coenzima Q10, porque ela está totalmente associada a uma qualidade de vida, né? A minha mãe toma, o meu pai toma, eu tomo. Então, assim, é realmente algo que a gente, orientado por um profissional, a gente consegue inserir na nossa vida e ter uma melhor qualidade. E aí, Aline, eu fico pensando que, falando de todos esses pilares que nós mencionamos acima, será que é tão difícil ter saúde? Olha só, para ter saúde eu preciso de me movimentar. Sim. Isso é possível. Sim. Hoje, você tem essa orientação profissional gratuita na cidade, se você precisar também. É possível, é fácil, porém com essa tecnologia, as pessoas estão se movimentando cada vez menos. Né? E isso, o que? A medicina chinesa, ela já fala movimento. Né? Tudo é movimento. Tudo é movimento. Então, para nós também é movimento. Então, está mais do que comprovado que você fazer atividade física, fazer um esporte, você aumenta os seus anos de vida. Longevidade com qualidade. Então, eu tenho Isso movimento, é importante. Eu preciso me movimentar, preciso nutrir bem meu corpo. Sim. Você até fez um adendo agora muito importante para essa nutrição. Eu preciso nutrir bem essa máquina. Sim. Eu preciso descansar, eu preciso ter tempo de descanso. Sim. Juntando com essa nutrição, a gente não pode esquecer da importância de se beber água. É muito importante, é algo tão simples. Sim. É acessível e, às vezes, eu fico procurando várias Às fontes vezes de é hidratação. trocado facilmente por um refrigerante. Exatamente. Ou eu fico pensando em outras fontes para me hidratar, enquanto eu tenho uma água que é tão acessível. E aí nós temos 3 pilares que parecem que não são tão difíceis assim. O que eu penso é que nós nos auto-boicotamos em relação a tudo isso. E aí eu quero contar uma história para você, que eu acho muito interessante. Quando eu me formei, eu me casei, eu praticava somente a corrida. Por mais que eu soubesse nadar, pedalar, enfim, eu era corredora. Cabia rápido na minha rotina, era fácil, então só queria correr. Um dia eu me lesionei, como todo praticante de atividade física corre esse risco, né? E quando o corredor, meus amigos corredores que vão me ouvir agora vão entender. Quando um corredor lesiona e precisa parar
Ai, é bem difícil. E Eu tenho um atleta em casa, eu sei que o você sofrimento é sabe grande. como é. Uhum. Eu falei, gente, e agora o que eu posso fazer? Eu falei, não, eu tenho que usar o meu conhecimento ao meu favor. Uhum. O movimento, de qualquer forma, ele é muito importante. Sim. E eu sou uma professora de natação, nado Uhum. também, vou nadar. Vou voltar a pedalar. Enfim, comecei a nadar, comecei a pedalar e gosto muito de metas e desafios, me Uhum. dispus a fazer um triatlo. Falei, vou nadar, pedalar e Olha correr. só. Só que eu tinha um obstáculo. Uhum. Eu tinha uma bicicleta Caloi bem simples. E geralmente nesses eventos, essa bicicleta não é nem a mais indicada, nem a mais Sim. favorável, Uhum. enfim, não é. Para o triatlo, a gente precisa ter alguns acessórios que são Sim. importantes para Uhum. o rendimento, para o desempenho, até para a própria segurança do atleta. Mas eu falei, por que não? Uhum. O que que essa bicicleta pode me trazer? Ah, meu tempo vai ficar um pouco mais baixo, enfim, mas tudo bem. E eu comecei a treinar o triatlo com uma Uhum. Caloi, que até hoje eu não tenho nem coragem de vender, porque eu acho que ela virou um marco para mim. E eu não quis me auto-boicotar. Eu quis tentar utilizar os recursos que eu tinha, porque o mais importante eu já tinha: a minha disposição, Motivação. a minha disciplina e a vontade de querer me superar. E foi tão interessante que eu falo que é Deus e o universo mostrando que nós estamos no caminho certo. Eu me inscrevi para uma prova aqui em Uberlândia. E aí vários triatletas que já tinham muito tempo se inscreveram. E eu falei, gente, eu tenho que ir, eu quero conhecer essas pessoas, eu quero estar perto delas, eu quero Sim. aprender. Uhum. E eu vou com a minha bicicleta, é a bicicleta que eu tenho, eu sou a Carolina, essa é a minha bicicleta e é isso, né? Eu ainda peguei premiação na minha categoria, fui muito bem colocada com a Olha minha só. bicicleta. E daquele dia para frente, a vida me deu uma lição. Sim. Nós precisamos acreditar primeiro em nós. Quando você acredita em você, não tem limites, não tem barreiras, não tem dificuldades. Eu acho que o maior problema é o que a gente falou anteriormente. Nós não nos conhecemos. Então, tudo é difícil. Parte disso, né, Carol? Tudo é Quando a gente se difícil, Aline. conhece, então a gente consegue fortalecer nossos sonhos, a gente consegue motivar as nossas ideias, a gente consegue atrair as pessoas para um objetivo melhor. Sim. Tudo partindo do princípio que você conhece o que você está fazendo e você se conhece. Então, E saúde é autoconhecimento. autoconhecimento. Saúde é autoconhecimento, é você olhar para você, sentir o que você está precisando. E o corpo fala, né, Carol? O Exatamente, corpo o te tempo fala, inteiro. tem alguma coisa errada. Isso aí tá indo bem. O corpo fala para nós. A gente precisa entender os sinais que o corpo dá para nós, né, E Carol? como nós não estamos dispostos a isso, porque a gente quer uma resposta rápida, imediatista, que eu acho na internet, que eu acho no próprio médico. Sim. O médico ele vai te direcionar, mas ninguém melhor do que você se conhece para saber o que você está sentindo. E hoje, quando a gente está falando de saúde, eu acho que essa é uma premissa muito importante. A gente precisa ter um olhar para si. Tentar entender esses sinais, Aline. Tentar entender, meu cabelo está caindo? Nossa, minha unha está fraca? A minha digestão está lenta? Minha cabeça está doendo? Eu preciso tentar entender por que eu estou ficando tão nervosa? O que está acontecendo? Tem um livro que diz, não lembro do autor, é que o corpo fala. Na verdade, Sim. muita gente já tem esse tema como livro, né? Mas realmente o nosso corpo fala, o nosso corpo dá sinais. E isso a gente precisa estar sempre atento, né, Carol? Exatamente. Carol, me diz uma coisa, você como autoridade no esporte, uma autoridade no esporte, qual é a mensagem que você consegue passar hoje para as pessoas que estão ingressando no esporte ou as que têm vontade de ingressar no esporte, mas por alguma limitação que às vezes a gente coloca na nossa própria mente, voltando ao que a gente falou, qual é o direcionamento, o conselho, a mensagem que você manda para essas pessoas? Eu acho que a palavra seria disciplina. Primeiro você precisa acreditar em você e querer. Tudo na vida é uma questão de você querer. Eu adoro usar uma frase que é assim: os sonhos existem para serem realizados. Senão, para que sonhar? Fica no papel? Fica no imaginário? Não. Aquele sonho, ele existe para a gente praticar, para a gente correr atrás, para a gente realizar. Mas para isso é necessário disciplina, não tem como.
Um hábito, para que ele se torne um hábito, eu demoro muito tempo. Se você passou a sua vida inteira, eu estou com 40 anos, eu nunca tive a prática de um exercício, são 40 anos no hábito do não exercício. Quanto tempo eu vou demorar para adquirir esse novo hábito? Vai demorar um pouquinho. E aí eu falo muito da questão da disciplina. Eu gosto muito da ideia da organização. Eu acho que para a gente se autoconhecer, você precisa criar algumas estratégias. E uma das estratégias tenha um roteiro. O roteiro do que você vai fazer no dia, que é a agenda que todo mundo fala, a gente vê todos os psicólogos te aconselhando, né? Uhum. Faça uma agenda. Qual que é o horário que você vai destinar para o exercício? Então, pronto, eu defini um horário. Mas não escolha um horário que você já vai auto-boicotar com facilidade. Escolha um horário que é possível. Sim. Senão você já está se auto-boicotando daí. A maioria das pessoas vão me falar, não tem um horário. Então, cria um horário nessa sua agenda, nesse seu roteiro. Se você não tem, então crie esse horário. Perfeito. Uhum. Hoje, eu estou treinando às 5 horas da manhã. E esse horário não é um horário exclusivo da Carol. A maior parte das pessoas que convivem comigo, como são do esporte, precisam de um horário e, às vezes, esse é o horário mais viável para elas praticarem o exercício. Eu já te vi. Você deve me escutar também. 5 horas da manhã. E isso é normal. Uhum. Então, escolha aquele horário. Escolhi um horário, coloquei na minha agenda, coloquei na minha rotina. Pronto. Aquele horário é um horário, eu brinco, sagrado. Não importa o que aconteça, tenha disciplina de parar tudo e praticar o exercício naquele horário. Por que eu estou te falando isso, Aline? Porque o exercício é o que eu largo. Nossa, eu estou cheio de trabalho, eu não consigo hoje. Não, não posso. Não é prioridade. O trabalho é minha prioridade. Não. E 5 horas da manhã é mais difícil de você conseguir se boicotar. A não ser que seja o Muito. sono, né? Sim. Porque os compromissos dificilmente vão surgir nesse horário. Esse horário é menos provável. É menos Não tem provável. jeito. Então, vocês foram certeiros, você e sua equipe, né? Então, tenha uma disciplina. Coloquei aquele horário. Se permita suportar um tempo a prática para que você consiga fazer dela um hábito. Mas eu gosto muito de enfatizar o que a gente já falou. Escolha algo que você goste, que brilhe seus olhos. Não adianta, eu quero emagrecer, corrida é ótimo. Vai ser ótimo o esporte que você for praticar. Então, escolha o que você gosta. Dança ajuda tanto a tantas questões. Enfim, existem uma infinidade de esportes hoje em dia que podem ser praticadas. E a preocupação de escolher o que você gosta, não o que está na moda, não o que as pessoas Exatamente. gostam, não o que vai gerar mais cliques, né? Então, realmente, isso faz diferença, né, Carol? E eu vou aproveitar a ocasião para falar uma observação. Eu não gosto muito de falar fitness. Eu acho que nós temos que buscar o caminho. Nós não estamos falando de saúde, Sim. da saúde. E nem sempre ser fitness Sim, com certeza. é ser saudável. Ser saudável é um caminho que vem nesses pilares que nós conversamos agora, mas que respeitam também os princípios da natureza. Uma alimentação que venha da natureza, onde eu descasque mais do que tire de saquinhos, desembale mais, onde eu busque fazer as minhas refeições, por exemplo, mais em casa, não tão fora. Coisas simples. Eu acho que nós estamos deixando o simples. E eu acho que saúde é algo muito simples. É nós respeitarmos essa natureza e entendermos que nós fazemos parte desse processo. Sim. Se eu faço parte desse processo, eu acho que é mais fácil da gente se identificar. Porque, às vezes, Aline, o esporte ele é tão caro. É tão caro praticar um esporte, é tão caro ser saudável que você não quer. E isso não é verdade. Isso é um mito, né? Isso é um mito. Até mesmo que a sociedade vem colocando para vender coisas. Sim. Então, ser saudável é ser simples. Ter saúde, a gente tem ela na simplicidade. Então, eu vou muito nessa linha. E na minha casa, quando eu me casei, nós tomamos uma decisão, que eu dou sempre de dica para todas as pessoas. Façam a verdade da casa de vocês, não a sua verdade. Não adianta você tentar
praticar esporte e só você na sua casa praticar um esporte ou fazer um exercício ou se movimentar. Vai chegar uma hora que não vai dar certo, porque o outro não vai entender, a rotina não vai combinar. Então, trabalhe em equipe. Nós precisamos de um exercício. Vamos fazer um exercício? Nós precisamos de uma alimentação equilibrada. Não adianta eu cozinhar uma comida, o outro come. Não funciona. Chega uma hora Não funciona. que vai desistir. Sim. Agora, se a família caminha junto, Sim. é mais fácil o sucesso. E aí a gente volta para o ser simples, né? O que é o ser simples? É você manter a união, voltar para a sua família, voltar para as suas estruturas familiares, para o seu lar. Voltar para a essência, né? Para a Voltar pra essência. Carol, que bom receber você aqui hoje. Foi um prazer imenso, aprendi muito. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente agora, seja através do nosso canal do YouTube, é bom para aqui, seja através da internet, do Instagram, com certeza, quando a gente abre a mente para o novo, a gente não consegue mais, a mente não regride. Né? Você conhece o novo, ele, se você deixar, o novo faz parte da sua vida. Então, foi isso que você fez hoje. Você abriu um leque de possibilidades para todo mundo que está assistindo a gente agora. Isso realmente faz diferença. Porque isso faz diferença para você, que você consegue fazer diferença para sua filha, para o seu filho, para o seu esposo, para a sua mãe. Então, com certeza, você consegue agregar e multiplicar o que você aprendeu aqui agora. Porque a gente aprende, mas a gente consegue ser multiplicadores do aprendizado. E isso faz toda a diferença. Então, eu te agradeço muito por ter arrumado um minutinho da sua agenda para estar aqui com a gente, que já tem quase uma hora, está aqui com a gente para agregar muito no nosso podcast É Bom Pra Quê. E em formato de vídeo, com certeza, foi realmente o que eu esperava. Eu esperava uma pessoa que vivesse o que fala. Né? Porque tem muita gente que fala, mas não vive. Então, você faz total diferença. Muito obrigada por estar com a gente hoje no nosso É Bom Pra Quê. As portas sempre estarão abertas para você. Eu agradeço a oportunidade e acho que nós precisamos ter mais canais de comunicação assim, para que a gente consiga desmistificar a saúde e fazer com que nós resgatemos o esporte na vida das pessoas, para que a saúde esteja sempre vinculada ao esporte e ao movimento. Sucesso sempre para você. Obrigada. E eu acredito que tudo que a gente faz com verdade, Aline, desenvolve, cresce, evolui. Sim. E eu sinto total verdade nesse seu projeto e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigada. Obrigada a você, viu? Já é com você aqui comigo. Obrigada. Para você que acompanhou a gente, muito obrigada por estar com a gente até agora. Aproveita e compartilha esse conhecimento para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você quer ver bem, que quer ver com saúde e com longevidade. E a gente se encontra no nosso próximo episódio. Beijo e até a próxima.